Pronto. Boa noite pessoal. Estamos aqui de volta, mais uma noite de diálogo, a proposta da Unicop, trabalhando com as lives, né, trazendo temáticas voltadas para o público da geriatria, do idoso. Estamos retomando. Um abraço a quem está entrando, o pessoal está entrando. Isso. Vamos já iniciar, né, o nosso retorno das lives da Unicop. Ficamos aí 3 meses um pouquinho, né, em pausa, em off, mas estamos retornando agora à noite, falando sobre desmaio no idoso e vamos dialogar sobre do cardiológico, né, ou do neurológico, com a doutora Márcia Cristina. Quinho, né, pergunta aqui onde se localiza. Ela é na cidade de Caruaru, em Pernambuco. Vamos fazer um convite logo à nossa doutora cardiologista Márcia Cristina e vamos conversar um pouquinho sobre desmaios no idoso. Opa, Márcia, boa noite. Boa noite, deixa eu só ajeitar aqui, que acho que caiu um pouquinho. Aqui também. Aqui. Pronto. Pronto, acho que agora foi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, né? Tudo ótimo, estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá bom. Boa noite a todo mundo que está chegando. Muito bom estar de volta, não é? Isso. E um retorno assim, né? Um retorno que precisava ser marcante. Ah! Obrigada pela parte que me toca. Mas Sempre é, às ordens. mas é bom, foi muito produtivo. Sempre é É, muito bom a gente conversar. Eu foi sempre. nossa última, me lembro bem, foi sobre hipertensão. Isso. Mas assim, eu sempre comento nas lives, né? Quem acompanha percebe que a gente sempre fala disso, da importância de estar trocando experiência, né? De Sim. cada especialista está trazendo sua contribuição. Márcia, só de início a temática que a gente, né, deixou livre assim para a gente discutir. Hoje vamos falar sobre um tema bastante delicado, né? Desmaio. Né? E mais ainda quando a gente fala de desmaio no idoso. Né? E aí a gente vai falar dessa relação cardiológica com neurológica. Sim. Quem tá nos vendo, que se puder, pega esse aviãozinho aqui do lado direito, tem uma setinha, e pode mandar para os colegas. Sempre manda aí para uns 3, 4 Né? colegas. É, vamos ser, vamos contribuir, né? Acho que o sentido que essas lives que a pandemia nos trouxe, né? Esse hábito de conversar assim online com as pessoas, nos serviu para aproximar, então, e para aproximar levando conhecimento. Eu sei que acabou ficando meio super saturado, né? Todo mundo com muita informação no início, que pouco a pouco foi se assentando e hoje você pode selecionar. Então, quem trabalha com idoso, e aí eu digo de qualquer área da gerontologia, precisa estar muito antenado com os assuntos relacionados à saúde do idoso, porque desde o professor de aula de informática pode ter um idoso desmaiando com ele lá e porque ficou muito tempo Exatamente. sentado. Um professor de educação física, então, um personal de idoso, o fisioterapeuta, o cuidador. Então, todo mundo precisa saber identificar bem quando é essa temática que a gente vai desenvolver ao longo de hoje à noite. Então, é um tema muito amplo para todo mundo, não é do médico esse tema. A gente só dá diagnóstico, mas quem tem o primeiro contato com o idoso desmaiado habitualmente não é médico. Então, é importante Mas para todo mundo. você falou agora, eu até me lembrei e incluí. Eu fui gerente do Serviço de Saúde Mental, que é o CAPS. Né? Sim, Eu tenho diversas experiências, inclusive com crises convulsivas, sim. desmaio.
É muito difícil, Márcio. Eu não sei, porque a gente eu não, né, não lê diretamente sobre isso. Tem aqueles cuidados, colocar do lado, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que isso aí é pouca contribuição. Né? E aí liga para a família para poder entrar com aquela emergência, tanto nas crises convulsivas, né, como tem outro tipo que agora eu não estou lembrado, mas tem um desmaio da área do neuro, que eles chamam neurogênica, alguma coisa assim, né? Foi na época lá. A gente vai exatamente falar, eu acho que a gente vai acabar falando, né? Pronto. E aí, quando você fala agora dos profissionais da área, eu lembro muito. Acho que eu tenho umas 5 ou 6 experiências com essa relação em crise convulsiva. E detalhe, 2 situações com idosos. Sim, Mas a gente vai falar muito disso. frequente. É, Muito. antes disso, né, antes da gente começar, que é para estar falando já do final, mas vamos pensar assim, o que é É, desmaio? O que é desmaio? e, então, primeiro volto então a agradecer, né, o convite e dizer que é um tema que é para mim apaixonante sempre. Estou aqui mexendo. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. É apaixonante sempre falar de desmaio para mim, porque para mim é uma das grandes emergências em cardiologia do idoso que o não médico, né, pode fazer toda a diferença na abordagem. E agradecer a você, né? E agora que eu estou sabendo da minha responsabilidade de abrir suas lives de volta, mas Não, ainda agradecida e feliz com a lembrança. Então, eu acho que a primeira coisa é justamente vocês entenderem o que é desmaio, porque se você não imagina, eu que ainda dou plantão na emergência, né, 20 e lá vai anos, na emergência cardiológica, eu vejo cada pessoa, cada definição de desmaio que as pessoas dão, que você não imagina. Então, mas desmaio, né, que hoje a medicina chama, o termo técnico de desmaio é síncope, né? Então, o médico hoje a gente não escreve mais desmaio no nosso termo técnico, mudou para síncope. Porém, os leigos continuam chamando de desmaio e tudo bem. Mas desmaio, para o médico considerar como síncope o desmaio de verdade, ele vai perguntar o que é que o senhor está chamando de desmaio, meu senhor? Porque precisa ter 3 condições para a gente classificar como desmaio. A primeira é a perda da consciência, perda consciência. súbita da consciência. Mas nem toda perda súbita de consciência é desmaio. Essa perda súbita de consciência tem que ser associada à perda do tônus e a pessoa tem que cair, né? Seja no solo, seja na cama, a pessoa cai, ela não se segura em pé. E a terceira coisa, tem que ser por pouco tempo, segundos, e a recuperação deve ser espontânea. Não deve haver nenhuma intervenção médica para que o idoso volte à sua consciência, ou a qualquer pessoa que desmaiar. Então, a gente só vai considerar desmaio se atender essas 3 condições. Se a pessoa cai, perde a força, a reia todinha, cai ao solo. Depois melhora espontaneamente, mas ficava lá ouvindo distante as pessoas falando. Isso a gente antigamente chamava de lipotímia, e hoje chama de quase desmaio, que é a quase pré-síncope. Ou seja, eu disse, meu Deus, achei que ia desmaiar, não me segurei, caí, fiquei ouvindo todo mundo me chamando lá distante, mas não conseguia falar. Isso não foi uma síncope, não foi um desmaio, porque a pessoa não apagou de todo. Então, para ser desmaio, eu tenho que acordar espontaneamente. Então, daí a gente vai excluir essa situação que você citou, por exemplo, que é quando a pessoa perde a consciência por causa de uma crise convulsiva, uma crise epilética, né, que as pessoas costumam chamar. Que a pessoa fica se batendo inteira. Porque depois de uma crise convulsiva, a pessoa fica em estado que a gente chama pós-ictal. Fica torporosa, apagadona lá, não responde. Então, isso não é ciclo. Isso não é desmaio. A pessoa fez uma hipoglicemia, tá lá, toda apagadona, você chama, chama, chama e a pessoa não responde. Mas ela não vai acordar sozinha, ela só vai acordar se você corrigir
a queda de glicose. Então, isso não é desmaio. Hum, hum. Então, a gente só é desmaio a perda súbita e transitória da consciência com recuperação espontânea que leva à queda ao solo. Então, tem que ter essas três condições. Isso é o que a gente chama de desmaio. Então é diferente. Está passando um filme aqui. Então eu não passei por nenhuma situação de desmaio. Ah, viu Pior. como é? É muito, muito comum. Aqui é nenhuma. Quando você fala aí de maneira, eu vou falar assim, a grosso modo, é natural, é que o corpo ele tem é como se fosse uma defesa, né? É como se o coração ficasse numa altura maior que o cérebro, não é isso? Esse, Oi? como você fala aí, é de uma maneira natural. A pessoa perde essa consciência, mas volta, né? O que se considera o desmaio. E aí você falou a síncope. Aprendi agora que eu não passei por nenhuma experiência. Aquilo da Lira foi. Mas ao mesmo tempo o desmaio é como se fosse, eu estou usando esse termo agora, uma defesa do organismo, para falar um Sim. pouquinho, é natural. Esse desmaio que você fala, o corpo ele fica reto, é como se fosse, já que a gente vai falar em cardiologia, é o Uhum. coração ele ficar Ah, numa sim. posição, é isso. É quase. Mas Quase é por aí, é protetor. protetor, O cérebro desliga para fazer você cair. Porque cair ao para cair, as proteger. situações que fazem isso é porque o fluxo não está bom. Então, ao deitar, você aumenta o retorno de sangue das pernas para o tronco e do tronco para o coração, ou para o cérebro. E aí a perfusão cerebral volta ao normal e a pessoa acorda. O cérebro liga de novo, digamos assim. Você falando aí, eu fui fazendo essa associação, justamente. A natureza é perfeita. É perfeita, é perfeita. Perfeito. Mas aí, Márcia, no idoso, quando a gente fala disso aí no idoso, se torna grave? Todo desmaio é grave? No idoso, todo desmaio deve ser considerado um sinal de alerta de alguma entidade grave, seja ela reversível, corrigível ou não. Mas o recado é: todo idoso que apresentar um desmaio não deve ser levado como uma coisa fortuita. Ele deve ser levado a uma emergência, mesmo que ele, como eu disse, ele vai acordar, né? Fácil, rapidamente, em segundos, 1 minuto, 2. Ele vai Uhum. acordar, achar que nada aconteceu, dependendo da causa, ele vai inclusive levantar e sair como se nada tivesse acontecido. Hum. Mas, independente disso, leve-o à emergência mais próxima. Porque toda síncope no idoso, ele é sinal de alerta de alguma doença grave, que fez com que o fluxo sanguíneo cerebral fosse interrompido totalmente por alguns segundos. Óbvio que isso, se persistir por algum tempo maior, por mais de 3, 5 minutos, pode fritar o cérebro, que a gente fala, né? Ou pode fazer, o coração pode parar, o cérebro pode parar e a pessoa morrer, não voltar. Então, a gente não sabe quando isso vai ser uma coisa muito simples ou isso não vai ser uma coisa tão simples. Isso pode ser, a gente vai ter, discutir aqui as causas, eu imagino, mas a gente não deve minimizar as síncopes no idoso, que são totalmente diferentes das síncopes ou desmaios dos jovens. Porque os desmaios nos jovens costumam ser totalmente benignos, a grande maioria delas. Já no idoso, a grande maioria dos desmaios costuma ter etiologias malignas, graves, não deve ser minimizado de forma alguma. Mesmo que ele fique muito bem quando acorde, O não idoso. deixe de levá-lo para uma emergência. Eu sei que a temática a gente é voltada para o idoso e está ficando bem claro. Mas quando você diz assim no jovem, né, é benigno. De uma maneira, parece que até falou assim, que não existe gravidade, o desmaio no jovem. É isso. A grande maioria dos desmaios em jovens tem como etiologia a síncope vasovagal ou a síncope vagal da repolarização precoce. A grande maioria é uma identidade benigna, é um reflexo exacerbado por um tônus vagal aumentado
em resposta a estímulos simpáticos, como dor, medo, é, desconfortos grandes, náusea, ou alguns tipos de estimulação, como escovar a língua. É um estímulo que acelera o coração de forma exacerbada e ao invés de o cérebro frear rápido, progressivamente, ele freia de uma vez. Então, você sai de uma frequência de 160, 170 batimentos por minuto para 40, 30, e aí a pressão vai a quase zero e a pessoa, o jovem desmaia. É comum em moças que, no início da menstruação, com cólicas menstruais, é comum em pessoas quando vai colher sangue. Aí eu sei, labirintite, essa coisa também. Aí é outra coisa. Aí as doenças do labirinto não causam desmaio, que é uma grande confusão. É. Um dos diagnósticos diferenciais na emergência, né, que a gente tem que diferenciar quando a pessoa chega, eu vim porque eu estou desmaiando. E o que é que o senhor chama de desmaio? Ah, doutor, o mundo está rodando. Né? Hum, Então, muita gente confunde vertigem, tontura, que é giratória, que a gente chama de vertigem, é a tontura que o mundo roda, que é a tontura giratória. Então, essa é vertigem, é doença do labirinto, dos órgãos de equilíbrio. Ou, em casos bem mais raros, de AVC cerebelar, que é onde está o órgão que controla o equilíbrio, né? O cerebelo. Mas não é comum. Mas aí não dá síncope, dá vertigem. Márcia, mais um pouquinho. É, só falando mais um pouquinho. E quando a gente fala assim, queda de glicose, fulano, Sim. né? Conta de. A gente fala um pouquinho sobre essa questão que a gente sabe que escuta muito. Ok. A queda de glicose ou hipoglicemia, né, que é quando a glicose cai em pessoas, indivíduos normais, abaixo de 60 miligramas por decilitro. Hum, Em diabéticos, eu posso ter sintomas de queda de glicose, são, na verdade, sintomas que a gente chama de neuroglicopenia. O que é isso? Todos os sintomas de hipoglicemia, a grande maioria deles, se deve pela diminuição de glicose no líquido cefalorraquidiano, que leva essa glicose para o cérebro. Então, o cérebro não armazena glicose, assim como o coração. Então, quando os níveis de glicose no não diabético caem de 60, que não é comum, mas em algumas pessoas pode acontecer, eu vou ter sintomas de privação de glicose no cérebro. Então, ele vai tender também a desligar para não fritar as células, digamos assim, elas não entrarem em mecanismo anaeróbio, né, que não utiliza glicose, e se oxidar e morrer, ele desliga o cérebro e aí você vai entrar em torpor e depois em coma. Pode, inclusive, ter crise convulsiva por isso. Então, mas você só vai corrigir a queda da consciência se você der glicose ao indivíduo. Seja oral, se ele ainda tem algum grau de consciência, seja venosa no hospital. E aí não é hum, desmaio, porque precisa de intervenção para resolver. Aí é hipoglicemia, a gente chama um rebaixamento do nível de consciência, que o médico às vezes chama a sigla RNC. Então, esse rebaixamento do nível de consciência teve como causa a hipoglicemia. Aí a gente não chama de síncope, porque precisou de intervenção, de tratamento para acordar. A síncope, por definição, o indivíduo acorda sozinho, o desmaio. ótimo, ótimo isso. Quebra muito de alguns conceitos que a gente tinha, até criado pelo senso comum, tudo isso. Tem uma Sim, colega que está falando, queda do sódio, né? sim. Pode causar síncope. Sara, querida, Sara foi aluna minha. Muito bom ter você aqui, Ah, viu? Nunca mais lhe vi. Espero que você esteja bem. A queda de sódio, Sara, Virna, na verdade a gente chamava ela de Virna. A gente não também vai entrar no mesmo conceito da hipoglicemia. Então, a hiponatremia, né, que é a queda de sódio no sangue, vai causar um rebaixamento do nível de consciência. A pessoa vai perder a consciência, vai ficar torporoso, que é ficar aquela pessoa, aquele sono, que a pessoa tem dificuldade de abrir o olho, de acordar, mas que só vai melhorar o nível
né, cortical, nível cerebral de vigília, depois que eu normalizar o sódio. E não pode ser rápido como na glicose. Então, a glicose, eu tenho que corrigir ela rapidamente, em segundos. A gente infunde a glicose de forma muito rápida. Quem tiver melzinho, pode passar aqui embaixo da língua, que absorve rapidamente também. Porque não vai dar para a pessoa engolir, que ela pode broncoaspirar, né? Mas se tiver mel, você pode gotejar umas gotinhas de mel ou passar com o dedo aqui embaixo da língua, que absorve super rápido. Ou, se não, se a pessoa está muito largada, tem que levar para emergência. A gente vai fazer na veia. Mas no sódio, a gente vai corrigir lentamente, em horas. Então, a gente faz uma conta de quanto é o déficit de sódio e, a partir disso, a gente vai calcular a velocidade de correção, porque se eu corrijo muito rápido, eu posso também fazer o contrário, fritar os neurônios por corrigir muito rápido e a pessoa fazer uma doença chamada mielinólise pontina, que não é coisa boa, sabe? Então, a gente, tudo é delicado no cérebro. Que bom, então, Sara, Virna, que você entendeu. Fico feliz. Não pode, exato. Não, porque ela não causa síncope, ela causa rebaixamento do nível de consciência, porque, né, e não síncope. Você falou agora, delicado, a gente fala do cérebro. Falar do cérebro, tudo é muito delicado. E ao mesmo tempo, do Uhum. lado dessa cabeça, você fala fritar, fritar. Chega a dar um nervosismo. Dá um nervoso. É, Fritar, eu digo que é perder, né? Morrer o cérebro, morrer as células neuronais, e a gente não pode perder nenhuma célula, porque uma célula às vezes faz um estrago, e aí a gente não pode, a gente tem que preservar a célula neuronal mais do que tudo para não serem fritas. isso aí. Márcia, É, existe realmente causa cardiológica, né? Em desmaio? Em desmaio. existe, né? E você sabe que isso é uma grande, bem interessante, porque muita gente quando chega para a gente, principalmente ambulatorial, para investigar a causa de síncope idoso, já passou por todos os médicos, deixou o cardiologista por último. Então, se ficar esse recado aqui hoje, eu acho que já vai ser, valeu a conversa. Então, de uma forma geral, síncope, como a gente definiu, que é essa perda temporária, breve, com recuperação espontânea do nível de consciência, com queda do tônus e com perda do tônus e queda ao solo, na grande maioria, 80% das vezes, vai ser de etiologia cardiogênica. Então, a gente tem que imaginar que é de uma etiologia de algum problema cardiológico. Então, a primeira coisa, por isso que eu disse no início, que toda síncope no idoso, ela deve ser tratada como doença potencialmente grave, causando esse desmaio e levar o idoso, a pessoa tem que ser convencida a ir para a emergência, porque ela costuma ficar bem depois, se for uma síncope. Mas ela deve ser convencida sim a ir para a emergência, porque a grande maioria das etiologias, ou seja, das causas da síncope nessa faixa etária, é de etiologia cardiológica. Algumas podem ser rapidamente resolvidas, com ajuste de medicação ou coisa assim, e outras vão precisar de intervenção cardiológica. Então, existe sim a síncope cardiológica, ela é preocupante na maioria das vezes, mas existe algumas dentro da cardiologia que a gente só ajustando o remédio resolve. Às vezes até colírio pode causar problema cardíaco, levando a desmaio. Para você ter ideia, a gente tirar o colírio e fica bem. Mas deve sim considerar como grave todo desmaio e buscar uma emergência, de preferência cardiológica, para investigação da etiologia, da causa. Mesmo como você falou, né, que para se fazer esse diagnóstico tem aqueles 3 pontos. Um deles você falou da perda da consciência. Mesmo Isso, nessa situação, mas aí a gente tem essa porcentagem da questão neurológica. isso. Aí Aí, como é que nas fica? síncopes, as perdas de consciência de causa neurológica são os AVCs de ponto do território da artéria basilar,
que são aquelas artérias que irrigam a porção posterior do cérebro, que não é o AVC mais comum, o derrame mais comum, mas que quando essas artérias que irrigam a parte posterior do cérebro, que é a artéria basilar e as vertebrais, que mandam sangue para a ponte e para o cerebelo, elas podem sim dar desmaio ou o ataque isquêmico transitório desse território causar síncope. Mas elas não são a causa, não é o território mais comum. Mas quer ver? A mulher vai estender roupa no varal, né? E aí levanta a cabeça e cai. É clássico, né? Então, o quadro clássico do AVC, do ataque isquêmico, da síncope neurológica por território da artéria basilar, é isso. Toda vez que agora eu olho para cima, que a mamãe, vovó vai estender uma roupa, que ela olha para cima, ela apaga e cai ou se segura para não cair, né? Então ou então toda vez que ela levanta a cabeça assim para olhar para trás e para cima, ela diz que escurece, perde o equilíbrio, se segura para não cair, se não estiver perto desmaia. Mas isso não é comum. Esse tipo de lesão é mais comum pegar as artérias que vão para os hemisférios, né, que irriga a maior parte do cérebro, que é a artéria cerebral média. E aí o AVC, como a gente está acostumado a ver, que é o derrame, aquele que perde força, que perde, fica dormente de um lado, que comete às vezes o rosto, esse não dá síncope. Esse pode dar rebaixamento do nível de consciência, ou seja, a pessoa pode ficar torporosa ou ir a coma. Mas não é síncope. Síncope, como eu disse, é perda transitória e rápida da consciência. Que outras causas neurológicas de síncope, sim, que são confundidas com síncope, é o que a gente chama de síncope convulsiva, que na verdade é uma crise convulsiva, né? De qualquer etiologia, que pode levar aquelas síncopes do tipo que a pessoa apaga, né? Fica, né? Fica ausência, que muitas vezes as pessoas traduzem como síncope. Na verdade, é uma ausência. A pessoa desliga, está falando com você, olhando para você, mas não fala, não lhe escuta. Ela Escuta. não perde o tônus e cai, ela só apaga. Fica ali de olho aberto, não fala nada, fica calado um tempo, segundos, e depois volta, conversa como se nada tivesse acontecido. Então, isso é tipo de crise convulsiva chamada ausência, mas não é síncope, né? Mas muito confundido com, muito comum, né? Muito comum. Marcelo, você vai falando assim, vai, vai aprendendo, por isso que vai criando novas perguntas, né? Quando identificar, né? Eu levo no cardiologista numa situação como essa, ou num neurologista, como é que a gente faz um Pronto, parente bom. em casa, é um profissional, como a gente identifica? Então, sempre que assim, que houver síncope, ou seja, assim, houve perda da consciência súbita, que durou, mesmo que dure segundos, um minuto que seja, e a pessoa volte ao normal, como se tivesse acontecido habitualmente quando é cardiológico, só senta, se vê no chão, se levanta, senta e fica até o que houve, fica assustado, né? Porque se vê no chão, às vezes as pessoas estão em cima, mas levanta com a mesma força e né? Todos esses casos, todos devem ir para a emergência cardiológica, todos eles. Todos os idosos, digo, todos os idosos devem ser levados para uma emergência cardiológica para investigar a causa. E a má notícia é que já leva essa colinha, porque todos eles vão ficar internados. Todo idoso que desmaia, em qualquer lugar do mundo que ele for, a orientação formal dos livros, das diretrizes, dos documentos médicos que orientam as condutas é de internação, para investigar internado, até descobrir a causa. Fora isso, a má notícia é que todas as outras, quando houver rebaixamento do nível, ou seja, aquele sono pesado, que o idoso fica com dificuldade de abrir o olho, porque está muito sonolento, que é o rebaixamento do nível de consciência, não é 5. Que você vê o idoso se batendo como se fosse epilepsia, ou que tiver essas ausências, ou que tiver ficou com a voz, né, difícil de falar, que as pessoas às vezes tá com a voz trôpega, né?
que é a disartria associada a isso, deve também ser levado a uma emergência, só que neurológica, porque o indicativo é que seja um problema neurológico. Também sugere ser neurológico, perda ou eliminação de esfíncter, que é xixi, cocô, na hora que está lá, perdeu a consciência. Sempre que houver, depois da perda de consciência, um longo período de sonolência, né, de 30 minutos ou mais, sugerindo a aura pós-crise convulsiva. Então, sempre que houver isso, uma sonolência mais demorada depois que acorda, ou que houver batimentos anormais, como se fosse epilepsia, ou alteração de esfíncter anal ou urinário, ele deve também ser levado a uma emergência sempre, só que neurológico, primeiro. Se tiver a nível de convênio, que puder levar no hospital, que tem os dois, melhor. Porque aí o cardio e o neuro já entram em conjunto na investigação. Se for no SUS, leve na UPA mais próxima da sua casa, que o médico vai fazer essa distinção. As UPAs hoje, todas elas têm um eletrocardiograma de base, conseguem fazer uma gasimetria na hora, que são os exames de sangue mais rápidos, para detectar glicose, para detectar isso que a gente falou aqui do sódio, e ele vai discernir, de acordo com a história da perda de consciência, se foi uma síncope ou não, e se for no SUS da UPA, ele pode levar para uma emergência do SUS que tenha neuro, ou se ele não conseguir esclarecer, pode levar para um hospital que hoje em Recife é o Pelotas, que tem os dois, ou se ele tiver certeza que é cardiológico, que já tem alguma alteração, ele pede senha para onde estiver se referenciando, que é Procap, Pelópidas e H. Magalhães na região metropolitana, e lá para o Cabo, para lá, tem o Dom Helder também. Mas tem como, seja no SUS, no privado, tem como a gente atender esses doentes e ficar com segurança. Mas habitualmente vão ficar internados para investigação etiológica, é o correto. Márcia, no idoso, só para a gente frisar isso. Eu acho que está todo mundo assustado, porque ninguém está perguntando. Mas eu mesmo estou. Pode fazer pergunta. Eu estou perdido aqui. Deixa eu ver o que é que eu faço agora. Eu que vou falar. Eu tenho Mas uma isso, pergunta. Ó, só para vocês ficarem mais tranquilos. Uma das grandes causas cardiológicas de perda de desmaio no idoso é hipotensão, queda da pressão. Uma das grandes causas. Porém, a gente não pode ajustar o remédio, simplesmente tirar o remédio e mandar para casa, porque muitas vezes o remédio fica circulando e ele pode ter outros desmaios em casa. Por isso que sempre vai ficar internado, mas pode ser só anemia, pode ser só desautonomia pelo diabetes, ou seja, os vasos perderam a capacidade de controlar o tônus, e com isso, quando a pessoa fica de pé, a pressão vai lá perto de zero e a pessoa desmaia. Então, pode ser causas tão simples quanto essas, ou seja, queda de pressão, de várias etiologias, que a gente vai simplesmente descobrir o porquê dessa pressão estar caindo tanto a ponto de fazer o idoso desmaiar e vai só ajustar remédio. Às vezes a gente faz um sorinho de um dia para o outro, ajusta ali a hidratação do idoso, afasta a infecção, que às vezes pode ser também infecção, que fez com que ele viesse alguns dias sem ingerir bem. Com isso, desidratou, possivelmente tomava remédio de pressão e com isso fez queda de pressão e desmaiou. Então, o internamento para todo desmaio no idoso, muitas vezes, é para fechar o circuito da causa e, principalmente, ajustar melhor a conduta para que não ocorra. Porque ele já sobreviveu a esse primeiro desmaio, não é verdade? Está super bem. Qual é a nossa função? É evitar o segundo, o terceiro, que a gente não, se for uma causa, pode levar um TCE, pode fraturar um braço, uma perna. Então, a função maior do internamento no doente com síncope idoso é evitar o próximo evento. De saber a causa, tentar corrigir essa causa e organizar para que não ocorra novamente. Por isso vai ser sempre internado, tá bom? tem uma pergunta aqui
doutor Pedro, né? Pedro Mota. Estenose aórtica pode levar a síncope. E pronto. Aí pode ser causas. Valeu, Pedro. Obrigada pela pergunta. Pode, eu tenho no extremo essas causas que eu estou falando, que são as hipotensões posturais do idoso, que são as quedas de pressão arterial quando fica de pé, que é extremamente frequente, né, nessa população e que a gente vai descobrir a causa, corrigir, mandar ele para casa. Mas que eu vou no internamento buscar outras causas. Desde problema nas válvulas, que aí você vai escutar o doente, escuta um sopro na válvula aórtica. No doente que desmaiou, pronto, pode ser estenose aórtica, que é o estreitamento na válvula que faz com que o sangue tenha dificuldade de sair do corpo, do coração para o corpo. E o estreitamento dessa válvula, quando importante, tem como um dos sintomas a síncope, o desmaio, principalmente ao esforço, né? Quando eu estava no INCOR, em 2004, meu grande guru lá, doutor Humberto Pierre, que é um grande estudioso de doença aórtica no idoso no Brasil, com várias publicações internacionais, ele tem uma coorte gigante, a maior coorte mundial de estenose aórtica no idoso, que é dele. E ele diz que na coorte dele, né, somente 8% das mulheres, dos idosos que tiveram síncope como manifestação da estenose aórtica. Então, não é comum, né, teoricamente, estenose aórtica no idoso não tem como sintoma comum a síncope. Porém, é sim um dos sintomas de estenose aórtica que pode surgir a síncope, tá bom? É mais comum a falta de ar, viu, Pedro, do que a síncope, mas pode sim. Eita, que tá longe, Pedro. Muito bom. Sou de Recife, mas moro no Maranhão. Olha aí. A É. gente vamos chegando em outros estados. Na verdade, a internet é para o mundo. Ô, Márcia, o pessoal, quem quiser fazer pergunta à doutora Márcia, fiquem à vontade. Isso, fique à vontade. Você sabe, outra coisa que faz com que o idoso costume desmaiar, quer ver uma coisa assim relativamente frequente? As frequências cardíacas muito baixas. Então, o idoso ele tem uma doença chamada doença do nó sinusal, que faz com que o coração bata bem devagar, mais devagar, muito devagar, é que a gente fala, é muito abaixo de 50, né? 45, 44, 40. E pode levar a graus variados de bradicardia. E isso pode fazer o idoso desmaiar. E uma coisa que piora essa doença é o uso de colírio. Acredita? Então, de Quando você repente, o idoso tinha aquela bradicardia basal dele de 48, 50, 52, descobre um glaucoma, opera uma catarata, começa a usar um colíriozinho de timolol, que é o mais comum usado, e aí, de repente, começa a desmaiar. Ou começa um remédio de próstata, o idoso do sexo masculino começa a usar um remédio de próstata para hipertrofia prostática benigna e começa a desmaiar. Então, aí precisa ir para o hospital? Precisa. Vai para o hospital, vai ficar internado e a gente vai fazer a avaliação completa e chegando à conclusão que foi só o colírio, vai pedir para trocar o colírio. Então, já tive muito doente, seja no tem, consultório ou no PROCAP, que chegou com bloqueio AV total, ou seja, coração totalmente bloqueado por colírio, tirou, normalizou. veja Que só, começou o remédio de próstata e fez pressão indo lá para baixo, né? Porque são todos hipotensores. A maioria dos remédios que se usa para próstata causa hipotensão. Então, você precisa ajustar, às vezes, o remédio da pressão dele, reduzir a dose para que ele não tenha desmaio. Então, eu posso ter causas tão simples quanto essas, que é só ajustar a medicação. E posso ter as causas mais graves, como essa que o doutor Pedro bem lembrou, que é a estenose aórtica. Por isso que precisa, sim, levar para emergência e a gente fazer o ajuste. Na maioria das vezes, por sorte. É coisa simples que se ajusta e vai para casa bem.
Olha só, eu vou voltar um pouquinho nessa temática, porque a sensação é que ficou tão pontual, né? Tem situações que é com o uso do colírio, identificou, faz um ajuste e ok. Essa pessoa, esse idoso, né, esse paciente sem histórico na família, histórico genético, ter passado por aquilo, é justamente o colírio a causa. Isso. É, E é, no idoso, no idoso a gente não, os fatores de risco cardiovasculares são dele. Porque os fatores de risco quando familiares, eles são das doenças genéticas, né? A doença coronária precoce, a dislipidemia precoce, a hipertensão, elas ocorrem precocemente, antes do tempo estimado da doença, que é 55 no homem e 65 na mulher. Então, muito idosos, depois dos 65, quando eles têm doença cardíaca, eles têm por doença própria, self, né? Seja por envelhecimento, do sistema de condução, o que for, mas não é mais por carga genética, entende? é, Então, nem espere ter história familiar no idoso é, para ir atrás de doença, porque aí agora ele é o fator de risco para ele mesmo por causa do envelhecimento celular. interessante, né? O colírio. É, por isso que eu veio agora assim a pergunta. E Pedro ainda está acrescentando aqui, né? Eu estava hipertenso, perdeu 26 quilos e hoje ele deixa de usar o antihipertensivo. Mas é isso, é a questão de qualidade de vida, perca de peso, né? Saúde, ajuda muito nessa. Isso. Pois é, Pedro, eu tenho levantado essa bandeira, né, mesmo nos idosos, de que a gente precisa sim trabalhar a obesidade. Hoje é inclusive Dia Mundial da Obesidade, de prevenção da obesidade. E a gente precisa trabalhar isso. Foi hoje ou ontem, eu nem sei mais. 11, né? Hoje. Acho que foi hoje. É, Não, ontem acho que foi o foi Dia hoje. Mundial da Saúde Que é Mental. hoje, Ontem, dia hoje é 11. E aí a gente precisa, porque a obesidade no idoso aumenta a mortalidade, reduz qualidade de vida, aumenta a incidência de câncer, diminui funcionalidade, diminui independência, a demência. Então a gente precisa verdadeiramente combater a obesidade no idoso. Óbvio que no idoso, qualquer perda de peso, 5%, 10%, vai ter uma repercussão gigantesca. Se você for, quando eu estava no INCO, estava começando a ter força o ambulatório de centenário. Isso foi lá em 2004, vejam só, 17 anos. E hoje ele já tem um bom número, eu não estou com o número atualizado aqui agora, de um ambulatório específico só para os centenários, para estudar esse grupo de pessoas, os parâmetros normais. E vejam que não, o IMC deles é todos abaixo de 25. Em resumo, lá nessa coorte que eles têm lá no INCOR, não existe idoso centenário obeso. foi o que você Nem, postou um pouco. Você postou hoje ou foi ontem, né? Essa questão justamente sobre é, isso. É doença, né? É difícil a gente dizer, é e gostoso. isso. Então, consideremos obesidade e doença mesmo nos idosos. E a gente precisa ser pouco complacente com isso, né, Pedro? E eu posso mesmo reduzir remédio, né? Contribuir para a redução da polifarmácia, que a cardiologia contribui muito com a polifarmácia do idoso, porque é uma estatina, três antipertensivos, né? Se o idoso é diabético, agora tem que usar 2 hipoglicemiantes. Então já vejo aí, ó, 5 a 6 comprimidos só por causa do diabetes. Aí depois vem o síndrome demencial, danou-se. Então a gente precisa ter cuidado e estimular sim a atividade física para redução de peso e para controle das doenças, que é outra doença grave no idoso, é o sedentarismo. Né? É outro tema. Se tem aquele modelo, tá idoso, né? Tá um pouquinho acima do peso, mas tá idoso. Ouvi o que você postou, gostei daquela. Foi muito claro aquilo. Né? Não, não, não se está acima do peso, nem idoso, nem criança, nem jovem, nem adulto, nem. Isso. Não Perfeito. ser tão complacente, exatamente. E aí, se mexer, quando o idoso fica muito parado, fica muito deitado, fica muito sentado, vem algumas ordens para o cérebro do controle, do ortostatismo,
que se o cara fica muito sentado ou muito deitado, será que ele não vai mais ficar de pé? Será que ele não vai mais andar? Começa a vir menos sinais autonômicos para os vasos. Por isso que atrofia a musculatura de perna, por isso que o idoso, quando fica... Sabe aquele idoso fica muito tempo acamado, internado? Quando tem alta, tem que aprender a andar, não consegue ficar em pé muito tempo, tem que... É isso mesmo, o cérebro... Sabe a lei do uso e desuso? Então, mesmo o idoso demenciado acamado, ele deve ser estimulado a sentar, a botar o pé no chão. Isso estimula a cadeia neuronal simpática e parasimpática, os neurônios eferentes a manterem o tônus muscular das pernas, a manter o tônus vascular. E com isso, é mais fácil reabilitar, é mais fácil deixar de pé, é mais fácil tentar fazer andar. Porque se eu não ponho o pé no chão, se eu não fico sentado, estimulando, eu não... Peraí, deixa eu só ajeitar aqui que está querendo descarregar meu celular. Está querendo descarregar. Eu tenho que ligar aqui o carregador. Prontinho. Aí eu preciso, desculpa. Então, a gente precisa estimular o tônus simpático vascular, que é a resposta neurológica à vasoconstrição quando eu fico em pé. Com isso, evita as quedas de pressão. E caminhar, estimular o idoso a caminhar. Tá, ele é muito parado, então estimula a caminhar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Vai aumentando progressivamente. Ninguém vai querer que um idoso sedentário se torne um atleta corredor de uma hora para outra, mas a gente tem que estimular a sair do lugar. Tem que estimular. Progressivamente vai aumentando. Os ganhos são inúmeros. Eu costumo dizer, vamos fazer assim, a senhora sai da sala para a cozinha 5 voltas todos os dias, vai na cozinha e na sala, quando eu atendo idoso em casa. Né? Aí tem a horinha de fazer esse passeio dentro de casa mesmo. Isso. Tem que sair de casa, tem que andar. Isso reduz demais. Estamos entrando para a nossa fase finalzinho da nossa live, mas eu confesso que foi de muita informação, de muito aprendizado. Teve uma hora que eu parei, eu digo, e agora eu faço mais diante de tudo isso, mas foi ótimo. E temos temas aí para pano para manga, né? Pano para manga. Eu vou só responder a pergunta do colega Pedro, a última, se válvula aórtica bicúspide é hereditária. E Pedro, ela é hereditária, sim. Você tem um caso, você pode ter outro, mas ela não é autossômica dominante. Então, e não tem um padrão. O padrão dela é errático. Então, não tem. Porque uma pessoa teve, a próxima geração talvez nem tenha. Tá bom? Mas tendo um caso na família, pode haver outros. Pronto. Aqui, tá vendo? Válvula aórtica bicúspide. O que é esse bicúspide? Que danada é isso, né? A válvula aórtica. A válvula aórtica é a válvula que liga o ventrículo esquerdo à aorta, que é essa grande artéria que leva sangue para o corpo todo. É como se fosse uma torneira, né? Que abre e fecha, abre e fecha. O normal é ela ter 3 folhetos que abrem e fecham, que abram e fecham. E algumas pessoas, em vez de 3, a pessoa nasce com 2 folhetos, 2 pedaços, em vez de 3 pedaços. E aí ela só abre e fecha, em vez de ter 3, né? Então, ela ainda funciona normal, com 2 ou com 3 na maioria das normal. Eu tenho uma pessoa, um cliente, uma pessoa que eu atendo, ele hoje tem 78 anos. Aos 20 anos, ele desmaiou. Isso mesmo tempo, né? Eu estou falando ciência. Ele tem 70, quase 80 hoje. Aos 20 a 60 anos atrás, como estava a cardiologia, e ele na Avenida Recife desmaiou, com 20 anos de idade. Eu não sei, o desmaio. Ele fala desmaio, eu estou trazendo o que ele diz, né? Mas aí ele precisou ir para o hospital. E ele tem essa que você falou agora, agora eu estou vendo válvula que ele fala, que são 2.
No caso, ele tem 3, é isso? O normal é ter 3. O normal é ela ser O tricúspide, ter 3 folhetos. E o anormal é ter 2, ser bicúspide. No caso, ele Mas tem 2. ela não dá sintoma, ela não E aí, dá sintoma, é um achado. Ela é um achado, não dá sintoma. aí ele falou, só foi nesse, eu tinha 20 anos, foi esse caso isolado. Hoje eu vou fazer 80 e nunca mais se teve. Então, Deve ter mas a sido gente, uma coisa pontual, mas não relacionada à válvula bicúspide. Ele pode estar desidratado, uma insolação, enfim, né? Estava na ele rua. troca de cardiologista, ele faz, eu vou ficar com é que o doutor diz quando vê. É interessante. Que é um órgão muito interessante, é muito sensível, né? Eu acho que talvez por a gente sentir, a gente fica com essa curiosidade. Mas Desenvolveu hoje cada ficar dia hoje por hoje, mais a gente ordens, vai sempre. cortando. Muito obrigado em nome da Unicop, né? Só reforçando aí o retorno das lives e você fazendo essa estreia. As ordens, Muito sempre. obrigado. Viu? Obrigada a todo mundo que esteve aí. Conceição, boa Pessoal, noite. o pessoal longo aqui, muita gente passou, a gente vai observando. Mas eu Isso, quero agradecer muito ao pessoal que esteve aqui conosco, fica gravada, fica no Instagram, né? isso. E vamos lutar junto aí. Eu acho que próximo mês a gente volta a se ver. Tá Quer bom, me então. conhecer, doutora? Está em Recife, em dezembro. Ele gostou da conversa, não, doutor Pedro. Que bom. Um abraço, um abraço. Que bom. Muito Se você obrigado. vier por aqui, a gente toma um café. Tchau. Deixa eu ver aqui. Está encerrando, deixa eu ver aqui.